Vocês lembram, né? Que eu fui forçado, pediram pra mim deitar nessa maca. Ok, deitei na maca, menino obediente. Até aí, sou teimosa pra caramba, mas fui. Aí, tá, deitei na maca e fiquei lá, deitada. De repente, subiu um vidro. Não sei se é vidro, gente. Eu acho que é vidro, mas eu não toquei nem nada. Do lado da maca, assim, na lateral, subiu um vidro e fechou-se esse vidro. Eu fiquei dentro. Eu olhei pro lado, o Antônio estava na mesma posição, dentro de um vidro. Bem, fiquei lá, deitada. Segundos depois, entra uma fumaça dentro desse vidro. Fumaça, uma fumaça. Entrou essa nuvem dentro dos vidros que cobriu, ficou tudo branco assim. Eu fiquei toda envolvida nessa fumaça. Que gosto tinha? Pra mim tinha gosto de inalação. Eu até tentei na hora, tentar sentir o cheiro e o gosto, porque pra mim era novidade. E aí eu senti gosto de inalação mesmo. Inalação que a gente faz em hospital, é esse gosto que eu senti. Aí fiquei lá tomando essa fumacinha, daqui a pouco o vidro saiu. Ninguém falou nada, só o vidro subiu de novo, desceu, sumiu ali no cantinho. Desci da maca, olhei pro Antônio, dele também já tinha descido, já tava sem o vidro, ele já tinha todo o processo que eu passei, ele passou a fumaça e tal. Mas o Antônio não falava, não reagia, ele só era pegar na mão dele e ele andava. Ele não tinha reação nenhuma, parecia um zumbizinho, eu puxando um zumbizinho atrás de mim. Fiquei parada ali do lado da maca e olhando para todo lado, e olhando pro Antônio. E nada, e ele só deitadinho ali na maca, já sem vidro, só ele lá abandonadinho. Isso foi me irritando, para variar, né? Aí, na minha mente, eu pensei, caramba, eu trago tanta gente aqui para vocês ajudar, e quando é para ajudar minha família, vocês não ajudam? Gente, da onde eu tirei isso? Não sei. Tomara eu que realmente, quando eu dormisse, fizesse meditação, alguma coisa que ajudasse alguém, mas eu não sei, não tenho certeza de nada. Como que eu ajudo, também não sei. Por que eu falei isso? Também não sei. Nesse momento, na minha mente, sempre com a mente, gente, nunca com a boca, sempre com a mente. Alguém falou pra mim, olha ele, olha pra ele. Eu olhava e não via nada. Olha pra ele, eu olhava e não via nada. Aí, na terceira vez que falaram olha pra ele, eu olhei e fiquei olhando pro Antônio assim. Gente, olha o que eu vi. Era um cobertor. Cobertor? Sabe geleca? Aquela geleca que as crianças brincam, que faz é um negócio assim que fica melequento. Parecia com isso. Eu não toquei, porque eu tava depois da minha maca, então eu não toquei na maca dele. Mas era um cobertor. Por que era um cobertor? Porque estava coberto até aqui dele, todo coberto, até o pé, com aquela geleca. E eu fiquei olhando aquela geleca e ela era colorida. Ela mudava, parecia um arco-íris, ficava mudando de cor. Cada lugarzinho assim ela tinha vida própria, vou dizer assim. Era uma geleca que tinha vida. Ela era biológica, uma coisa biológica, uma coisa de vida, que tinha vida. Eu fiquei olhando para aquele cobertor. Gente, eu nunca vi isso em lugar nenhum, por isso eu não tenho como eu estar mentindo para vocês. Nunca ouvi falar disso em lugar nenhum. Nunca. Eu vi isso. Como eu disse, eu já não comandava mais o que eu queria ver, o que eu não queria ver, o que eu queria falar, o que eu não queria falar. As coisas eram jogadas na minha mente e eu vi aquilo. E aí, parecia ser confortável esse cobertor. Por quê? Porque eu olhando para ele, eu vi quando ele virou o corpo assim, para a lateral. Quando ele virou, aquela geleca saiu um pouco fora do lugar. No que ela saiu fora do lugar, ela acompanhou de novo o corpo dele, escorreu aqui, ó. Ou seja, cobriu de novo ele. Entendeu o que eu disse? Quando a gente muda de lugar, de posição na cama, você tá assim, você vai mudar, automaticamente o braço descobre, correto? O dele descobriu. No que descobriu, a geleca se acomodou de novo e entrou até aqui no pescocinho dele. E você via que ele estava confortável, no olhinho dele, o rosto dele estava com o olho fechado. Mas o rosto dele, ele estava confortável ali. Aí eu fiquei olhando aquilo, aí eu fiquei assim, tipo, né, gente, chocada.
E aí vem a preocupação. O que estão fazendo com o menino? Você leva até lá. Depois você fica pensando, e se tiver pondo chip nele, estiver fazendo alguma coisa de errada com ele? E eu pensando isso, olhando para aquela geleca em cima dele. Ninguém na sala, ninguém. De repente, abriu uma porta, como eu falei para vocês, era tudo desse metal, mais ou menos assim, sem brilho, mais escuro um pouquinho, chumbo, meio chumbo. Numa das paredes, abriu uma janela enorme, assim, enorme, de vidro, porque levantou aquele metal e ficou o vidro. Lá dentro tinha umas 6 pessoas, mais ou menos, né? E todas de branco. O que eu entendi quando eu vi aquilo? Eu entendi que eles estavam medicando ele de lá, daquela sala, para aquela geleca. Porque eu vi eles movimentando os computadores, mexendo assim, os dedinhos para lá e para cá, mexendo, abaixando, subindo. Estavam em movimentos. E eu fiquei olhando para eles, aí eu pensei comigo. Vocês fingem que são seres humanos, vocês ficam desse jeito de seres humanos para enganar a gente, né? Para não mostrar quem são vocês. Todo mundo olhou pra minha cara. Todos pararam o que estavam fazendo e só fizeram assim. Eles não sorriam. Não sorriam. Sérios, muito sérios. Só olharam pra mim assim. Aí eu peguei e falei assim. Nossa, vocês nem sorriem, vocês nem sabem brincar, né, também. Eles continuaram olhando pra mim, deu alguns segundinhos, voltaram a fazer o que estavam fazendo, sem se direcionar nada, não falaram nada, nem na minha mente, lugar nenhum. Só olharam mesmo naquele momento que eu falei isso, que eles não eram seres humanos, que eles estavam... Porque eles pareciam ser, tinham mulheres e homens. Estavam de branco, jaleco branco, pareciam médicos. Mas eu falei pra eles que eles estavam sim, nos enganando. Foi aí que eles me deram aquela olhada, tipo, mas sem sorrir, gente, sem sorrir nunca. Eu que falo que eu quero, preciso sorrir, né? Eles não importam, porque eles não sorriam nunca. Tá, o processo acabou, essa sala desceu de novo o metal. A geleca do Anthony sumiu, não tinha mais. Quando eu olhei lá, já não tinha mais geleca, não tinha mais nada. Catei ele pela mão, levei ele de volta, desci, fiz todo o processo. Saí naquela plataforma, o tubo chegou, eu desci, parei na montanha, voltei para casa da minha filha, voltei ele pro corpo dele lá na casa dela. E pronto, voltei para cá. Ele teve a doença? Não. Eu curei ele? Não sei. Tentei. Mas por que eu quis contar isso para vocês? Porque, gente, o que aconteceu ali? Alguém sabe me explicar? Até onde eu tive comando, até a porta da nave. Era uma nave? Era uma nave. Eu vi a nave? Não. Eu sabia que era uma nave pela cor dela. Pela cor que era tudo dentro dela. Que não tinha um ser humano, nada lá, nada. Só corredores e salas. E que o meu comando foi até a porta. Depois eu fui comandada. Ou seja, eles jogavam na minha mente e eu tinha que fazer. Eu fiz o que eles pediram. E foi assim, gente. Mais uma história da Regina. Vocês acharam? Vocês acreditam no que eu falei? É verdade que eu falei, eu não teria como inventar um cobertor geleca magnético. Sim, parecia que ele tinha vida porque ele tinha eletricidade, agora que eu me lembro. Ele ficava dando uns choque, não. Saindo uns foguinhos assim, sabe, dele. Colorido, geleca. Ele tinha... Por isso que eu falo que ele era vivo. Ele era vivo porque ele tinha esse choquinho assim, ó. Essas eletricidades saindo de dentro dele. O Anthony lembra? Não. Como eu disse, ele não falou nada. Não disse nada. E, deixa eu ver se dá pra me falar uma partinha rapidinho, dá? É o seguinte, como ele adorava o Homem-Aranha, e adora ainda, e na hora que eu saí de lá, pra ele não ficar achando que ele ia lembrar de alguma coisa, eu falei pra ele assim, nós íamos ver o Homem-Aranha, né? Aí, pra mim não falar pra minha filha o que é que eu tinha feito, eu mandei ela perguntar pra ele se ele lembrava do Homem-Aranha, se eu tinha sonhado com o Homem-Aranha. Ela falou que não. Então, talvez ele tivesse tão zumbizado que não lembrava de nada. Tá bom? Beijo, mais uma história da Regina pra vocês pensarem. Não tô mentindo, gente. Eu não teria porque